let me tell you about the rock and roll. Well, I feel it that me really is really gonna treat you so. Come along with me to land of make-believe. She say, lema, 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 rock and roll is king. É o Prosa Curitibana, começando com mais uma edição, trazendo assuntos interessantíssimos para vocês e sempre, é claro, com acompanhamento musical hoje de Patrick Gomes, Mr. Gomes, né? E Renata Cruz, o teclado, fazendo a nossa banda Prosa Curitibana. Oh, let us guitars play, play for me, play for me. Oh, let that song ring out, that's how it's meant to be. E hoje o nosso programa, como sempre, muitas atrações interessantes. Nós vamos hoje ouvir a música e conversar com a dupla da Wood Rock, né? O pessoal que faz um som muito bacana mesmo, os velhos rock and rolls, né? Com Estevão Calegari e Kátia Saladin, daqui a pouquinho. E também, com grande alegria, vamos receber a professora Adriana Baggio, que vai falar sobre a nova imagem, o novo papel da mulher em relação à moda, né? E também em relação a tudo que está acontecendo aí em termos de comunicação, imagem, semiótica, para quem é da comunicação sabe do que estamos falando. E também a grande entrevista de hoje com o desembargador Luiz Renato Pedroso, que é o presidente do Centro de Letras do Paraná, que está completando 100 anos. Só assuntos interessantíssimos para vocês aqui no Prosa Curitibana. E é claro, sempre também com Hélio Barbosa. Tudo bem, Hélio? Tudo bom, Breve Júnior? Boa noite. Tranquilo? Tudo bacana. Muito feliz com as visitas no YouTube, com tudo que está acontecendo. Aliás, bacana, realmente, nós todos estamos muito felizes com as visualizações, né? Com as frequências no YouTube. Obrigado a todos vocês aí. Nós estamos pedindo sempre para os amigos que compartilhem, né, nossos conteúdos para que mais gente possa acompanhar o Prosa Curitibana. Sim. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Hélio Barbosa. Oi. Uma coisa que sempre tive curiosidade de saber, se existe uma diferença fundamental entre o velho, experiente humorista e o novo humorista. Qual que seria a diferença fundamental, Hélio? Brevilhério, eu creio que seja talvez a perspectiva diante das coisas. Não, o homem mais experiente ele tem um olhar diferente em relação às coisas, assim como o mais novo. Por exemplo, um comediante novo, um jovem comediante, ele tem essa atitude mais rebelde. Por exemplo, ele pergunta, ele pergunta, mas por que as pessoas, quando conversam com seus cachorros, elas falam assim como idiotas, como se o cachorro entendesse? Vinha cá, meu cachorro, vinha aqui, vinha o pai, né? O comediante mais jovem, ele tende a falar. O mais experiente, por exemplo, eu sou um homem já com 51 anos, eu tenho a minha cachorra. E como que eu deveria conversar com a minha cachorra? Eu deveria dizer, olha, eu lhe dei uma casa, comida, eu só não quero advogados no nosso relacionamento. É essa a diferença. Né? Essa é a diferença, então, né? Sim. Muito bem. E aquela polêmica que o Rafinha Bastos se envolveu? Você acha que existe um limite até onde o humor pode ir? Naquele caso especificamente, eu acho que existe uma coisa, Brevilhério, existe uma semelhança muito grande entre um comediante improvisando e o batedor de pênaltis oficial de um time. Ambos têm a melhor das intenções. Entendi. E nem sempre eles têm garantia alguma de que nunca vai bater na trave. Muito bem. Se a comédia fosse algo tão certeiro, tão certo assim, não teria graça. Uma boa resposta, né? Uma resposta, inclusive, de quem também não quer se expor, entrar em contradição ou arrumar um conflito com um companheiro de profissão, né? Mas que deu polêmica, deu. Deu, não, com certeza que deu. Mas eu pela experiência que eu tenho nesse ramo, eu acredito mesmo que o comediante improvisando, e ele estava improvisando naquele momento, alguma coisa pode bater na trave. A comédia pode errar, pode acertar. E agora, então, eu peço para a banda Prosa Curitibana dar aquele prefixo, como chamávamos no rádio há 40, 50 anos atrás. Você lembra disso, né? Sim. Papai falava, né? Com grande alegria, convidamos agora o nosso querido convidado, desembargador Luiz Renato Pedroso, para falar sobre os 100 anos do Centro de Letras do Paraná. Muito obrigado pela sua presença, desembargador. Bom, gente, o desembargador Luiz Renato Pedroso, ele hoje é o presidente dessa instituição hoje centenária, que é o Centro de Letras do Paraná. E tem uma importância muito grande essa instituição, que foi fundada por Emiliano Perneta, né, um grande nome das nossas letras, né? Euclides Bandeira, entre outros. E nessa gestão do Centro de Letras do Paraná, o professor e desembargador Luiz Renato está realmente concretizando uma obra fantástica,
que é o registro de todas as atividades e toda a história do Centro de Letras, essa instituição tão importante para a nossa identidade cultural, através de um livro, né? Peço ao Hélio, por favor, que nos alcance esse livro. Ok. Muito interessante. Eu fiquei vendo, olha só, gente, que trabalho primoroso, né? Um século de cultura. Centro de Letras do Paraná, 1912-2012, de Antônio Celso Mendes, Hernani Costa Straub, meu amigo Hernani, e Paulo Roberto Caran. Só fera aqui, né? Exato. Desembargador, como é que surgiu a ideia de fazer esse trabalho de fôlego? Bem, o Centro de Letras tem uma história, porque ele foi fundado no mesmo dia, mês e ano da nossa Universidade do Paraná, que é a mais antiga do Brasil. Dizem até que é o mesmo grupo. Foi o Pela mesmo manhã Né? fundou o Centro de Letras e à tarde a Universidade. Exatamente. Talvez não seja exatamente isso, mas um grupo de 65 intelectuais, e pasmem, 4 senhoras, 4 damas, fato inusitado para a época, Exatamente. 1912, A Ponfilha... se reuniram, Não. bem antes da Pompeia, se reuniram na antiga redação do Diário da Tarde. E lá, então, surgiu a ideia de se criar uma entidade literária cultural. Porque existia, sim, fundada há poucos anos antes, o Instituto Histórico e Geográfico, Já existiu. cuja cultura já é dirigida mais para o aspecto histórico. Né? O Centro de Letras é uma gama da arte literária, a arte musical, as artes plásticas, enfim, toda essa gama da cultura. E assim foi fundado com Euclides Bandeira e Emiliano Perneta à frente. Mais tarde, Emiliano Perneta, que era um solteirão, e no início da Rua 15, naquela época, tinha uma pensão, ele morava ali, ele passou a reunir aquele grupo na sua pensão, na pensão onde ele morava. Mais tarde, o grupo foi aumentando, teve várias sedes provisórias, até que, na época do centenário do Paraná, o governador Bento Munhoz da Rocha Neto, que era um homem afeito à cultura, na minha concepção, o maior dos paranaenses. Eu também concordo. O maior intelectual que ocupou o governo. Quando ele construiu o centro cívico e a biblioteca pública, o Teatro Guaíra, ele também construiu o Centro de Letras do Paraná. Foi, exatamente. Ele doou o prédio onde nós estamos instalados. Então, daí para cá, o Centro de Letras se consolidou, evidentemente. Hoje, ele tem um destaque muito grande, são mais de 300 associados, tem uma biblioteca de mais de 20 mil títulos. E o que é mais interessante, a maioria de autores paranaenses. Talvez é bom. seja a biblioteca mais paranista do Paraná. E nós publicamos, editamos semestralmente uma revista que abriga o noticiário do Centro de Letras, abriga a produção literária dos seus associados e de outras personalidades ligadas à arte literária. Então, o Centro de Letras consolidou-se de tal forma que agora, em 12 de dezembro de 1912, completou 100 anos de existência. Maravilha. E para meu gáudio, eu sou presidente já em 7 mandatos, Olha mas só. termino agora em dezembro e já estou preparando um sucessor, porque eu já estou nos meus provectos 85 anos, em época de me recolher e me dedicar mais à família, conchego, porque eu tenho uma família numerosa. Basta dizer que tenho 17 netos e 5 bisnetos já. Que bacana. São 7 gestões, então. Exato, 7 gestões. Então, eu acho que o Centro de Letras assumiu uma posição de relevo na área cultural do Estado do Paraná. Por que, na sua opinião, desembargador? Por que é importante uma instituição como essa, que preserva a nossa produção literária? Você sabe o seguinte, para o Paraná é interessante, porque nós paranaenses, eu digo isso até com tristeza, nós sofremos 2 graves defeitos. Nós somos tímidos, nós não sabemos reivindicar os nossos direitos, principalmente na área política. Engraçado. Aquele complexo E eu vou da dar um quinta comarca exemplo. ainda seria? Eu vou dar um exemplo. Supremo Tribunal Federal. Sabe
que nós só tivemos um ministro paranense até Até agora. hoje só um, até um. O Baldino do Amaral, na Primeira República. Que pena. Porque nós não sabemos reivindicar. Segundo, nós somos autofágicos, nós não valorizamos o que é nosso. Pelo contrário, nós sempre achamos defeitos dos nossos conterrâneos. Sim. Nós pouco os valorizamos. Então, o Centro de Letras procura destruir esta mística, realizando eventos, promovendo concursos. Há pouco tempo fizemos um concurso sobre a figura emblemática do Barão do Cerro Azul. O título é esse, Barão do Cerro Azul, o homem, o empresário, o herói na história do Paraná. É um Porque herói. o Barão foi um homem injustiçado, ele foi acusado de colaboracionista com os maragatos quando invadiram aqui o Paraná, quando na realidade ele negociou para evitar Derramamento de sangue. derramamento de sangue, estupros e outros males. Sim. E ele foi preso e fuzilado, como todo mundo sabe, ali na Serra do Mar. Felizmente agora o seu nome foi resgatado e ele está no Panteão dos Heróis, lá em Brasília. Então o Centro de Letras procura valorizar o que é nosso, e principalmente a cultura, porque o Paraná precisa se destacar nesta área cultural. Ainda porque ele é a sede, como eu disse, da primeira universidade nacional. Eu tive a oportunidade de estudar aquele movimento da criação da Universidade Federal do Paraná, que nasceu como Universidade do Paraná, em 1912. Foi. Dr. Vitor do Amaral, João Cândido e tantos outros vultos, né, exato. importantes da nossa história. Nilo Cairo, né? O que a gente percebe é que o Paraná, ele reuniu naquela geração, talvez o creme da nossa elite, né? Exato. Creme de la creme, porque realmente ali homens valorosos, né, importantes mesmo para a nossa história. E infelizmente parece que as novas gerações não tiveram acesso ou oportunidade de conhecer. Então, quando vem uma instituição como a sua apresentar um trabalho como esse aqui, um livro maravilhoso, nós temos que ficar realmente admirados e prestigiar e divulgar essa obra, né, professor? Como é que foi? Nesse livro nós tivemos uma felicidade pela primeira vez. Nós conseguimos o bafejo oficial para os centeletros do Paraná, através do secretário de Cultura. Foi pela primeira vez. Pela primeira vez. Olha Esse livro foi elaborado pela imprensa oficial, às expensas da Secretaria de Cultura do Paraná. E ele conta a história da fundação do Centro de Letras e paralelamente, progressivamente, a evolução e o progresso do desenvolvimento de Curitiba, com fotos, com mapas. Bem ilustrado, né? Bem ilustrados. É um livro que Muito foi feito bem. com muito critério, com muito cuidado. Tem, evidentemente, a biografia daqueles vultos mais destacados que criaram o Centro de Letras do Paraná e todos os presidentes que passaram pela sua direção. Desembargador. E eu tenho eu gosto tanto do Centro de Letras do Paraná que eu até já o cognominei de a segunda casa de todos nós. Parabéns. Porque é sagrada. Toda terça-feira nós realizamos um evento litero-musical. Toda Uma palestra, toda terça-feira. Uma palestra, o lançamento de um livro, a apresentação de um coral, de uma banda. Que bom. E iniciamos assim às 4h30 com um chá de confraternização, um modesto, não o chá da Academia Entendi. Brasileira de Letras. Entendi. Um chá Um mate, encontro, né? com uma bolachinha. E às 17 horas nós realizamos esta sessão, essa reunião, que em vista do clima de Curitiba, que é o único defeito que eu vejo na cidade de Sorriso, esse clima inconstante, nós procuramos realizar essa reunião em 60 minutos, em 1 hora no máximo. E conseguem. E conseguimos. É disciplina. Temos uma afluência muito boa, temos bons associados que frequentam muito o Centro de Letras. Mas é evidente, como toda entidade cultural, ela carece de recursos para manter. É difícil manter uma entidade cultural. O poder público não destina recursos para as entidades particulares. Como eu disse, pela primeira vez, Pois é. a Secretaria de Cultura do Paraná está
ajudando o Centro Elétrico com a edição deste livro. E que não faz mais que obrigação. E nós mantemos, já de alguns anos para cá, um convênio com a Fundação Cultural de Curitiba. Aham. Este convênio resulta no quê? Na gravação de todos os eventos feitos pelo Centro de Letras do Paraná. Essa gravação. E agora, a partir do ano passado, nós conseguimos emendas parlamentares, emendas de vereadores, para destinar recursos, mas não o dinheiro vivo, mas sim Entendi. para eventos. Então você Entendi. faz a programação, passa Entendi. para a fundação, ela realiza, ela dá os recursos necessários Ótimo. e nós promovemos os eventos. Assim nós promovemos, por exemplo, comemoração do centenário. Nós iniciamos com um desfile de carros antigos, todos vestidos com os trajes da época. Sim. E desfilamos pelas ruas de Curitiba, passando pela Boca Maldita, para que eles criticassem também. Isso aí. E tivessem, talvez, que pela primeira vez elogiar alguma coisa. Sim. E fomos para o Parque Barigui. Lá fizemos uma tertúlia literária, Olha que bonito. com declamações, com cantos, com poesia, com discursos, com dança e em seguida um almoço de confraternização. Depois fizemos o quê? Eu instituí 2 comendas. Uma comenda mais de maior importância, Euclides Bandeira, para 3 personalidades. Bento Munhoz da Rocha Neto, que foi o que criou e o principal benfeitor do Centro de Letras do Paraná. Nós homenageamos o vice-presidente do Banco Bradesco, A Antônio esposa do Burnia. Dr. Munhoz é viva ainda, né? Dona Flora é viva, sim. E o terceiro, Túlio Vargas, que Túlio foi Vargas, um vulto outro também. eminentíssimo. Com uma bela produção paranista, Exato. né? E a segunda medalha, Emiliano Perneta, para aquelas outras pessoas e entidades que, de alguma forma ou outra, auxiliaram o Centro de Letras do Paraná. Fizemos a outorga dessas medalhas num jantar no Clube Curitiba, num coquetel no Clube Curitibano, e o encerramento dos 100 anos, um jantar festivo no Clube Concórdia. Mas tudo com muita dificuldade Eu sei como é financeira, que é. porque não há, claro. não há recurso. É coisa de idealista, né? Exato, de Professor, idealista. eu estou vendo aqui, muito interessante mesmo, né? O Tarás, que é nosso parceiro, já sim. havia mostrado esse trabalho, é um dos que trabalharam Ele é. na elaboração. A empresa dele. Né? Mas assim, a equipe lá, Núcleo de Mídia e Conhecimento, o Fábio André Chedi Silvestre, o Tarás Antônio Dilay, André Felipe Martins, Isso. foram quem assessoraram, né? Exato. a instituição nesse trabalho. Mas veja só, um século de cultura, qualquer parte onde abrimos aqui, por exemplo, 1912, acontecia em 1912, né, aspectos do Diário Oficial do Estado, o que acontecia na cultura do Estado, daquela Curitiba da época, né? E vai por aí afora. E depois também breves biografias dos grandes nomes do centro. Né? Exatamente. Gente, é muito... E a evolução de Curitiba, você vê as evolução da fotografias, os mapas, como era As Curitiba, fotos, pequenininha, provinciana, foi se Então- alargando para ser Então transformada. eu acho assim, o Centro de Letras vem prestar um serviço maravilhoso ao Paraná e resgatando a própria função do Centro de Letras. Exato. E vai contribuir para que todos os pesquisadores, estudantes, aquele cidadão que queira conhecer melhor a nossa história, possa ter aqui esse manancial, é um verdadeiro E manancial de veja bem, informações. e nós abrigamos na nossa sede as entidades que não têm sede própria. Por exemplo, a Academia Paranaense de Letras, a Academia Paranaense da Poesia, a União Brasileira dos Trovadores, a Soberana Ordem do Sapo, que é uma entidade cultural assim, muito tradicional. interessante, né? Então, nós abrigamos ali e fica conosco, formamos um conglomerado de empresas, de instituições culturais. Como é que faz para encontrar o livro, as escolas, as pessoas que têm interesse, quem Então, quer o Centro de adquirir? Letras. O Centro de Letras está sempre aberto, toda tarde fica aberto. A biblioteca está aberta e pode ser frequentada por qualquer pessoa do povo. É um belo presente também, né? Tem obras raras, e como eu disse, é uma biblioteca eminentemente paranista. Professor, quero aproveitar a sua presença aqui para abordar também alguma coisa sobre a criação, os 160 anos da criação da província do Paraná, no dia 29 de agosto. E o movimento, o senhor também faz parte do movimento Pro Paraná.
Como é que o senhor vê, o senhor já falou um pouquinho das nossas características culturais, né? O paranaense é tímido, o paranaense não sabe valorizar muito as suas coisas, mas o movimento Pro Paraná veio para contar uma história nova. Exatamente. O movimento Pro Paraná é um legado preciosíssimo de Francisco Cunha Pereira Filho, saudoso jornalista e advogado. Ele e um grupo, o Jonel Shed, eu inclusive também me aproximei, e ele já tem, consequentemente, 11 anos de atividade. Ele procura valorizar o Paraná, torná-lo mais conhecido fora das suas fronteiras, no território nacional e fora do território nacional, reconhecido pelo governo federal como quinta economia que é, como centro cultural, sede da mais antiga universidade do Brasil. Isso eu faço questão de sublinhar. Porque o paulista é muito bairrista. Todo mundo fala, eu me formei na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. A USP foi Nós fundada não em 32, falamos né? nada disso. A USP nada é de disso. 32, né? Pois é. 20 anos depois da Basta nossa. dizer que eu me formei em 1950. Até Na 1950 Federal. era particular. Em 50 ela foi federalizada. Até 50 a gente pagava para estudar. E eu vindo lá, Caboclo de Foz do Iguaçu. Essa coisa da autofagia paranaense, curitibana, é incrível. O Tom Jobim costuma dizer costumava dizer, né, que o sucesso no Brasil é uma ofensa pessoal, mas eu tenho a impressão que no Paraná já é uma agressão física. Né? As pessoas... É. Agora, professor, quais são as grandes bandeiras atuais do Pro Paraná? Bom, o movimento Pro Paraná teve muitas bandeiras. Ele luta por inicialmente uma reforma política e a instituição do voto distrital misto. Isso é importantíssimo. Isso é importante. Pela nova delimitação do mar territorial. Isso também. Porque do jeito que foi feito... Roubaram o nosso mar. Nós ficamos com um trecho de paralelas apertado. De paralelas, não, de linhas lá, de né? linhas, mas que ele tem que ser com paralelas para ir até lá, adiante de 200 milhas e tanto. É muito importante. O pré-sal, então, com O essa pré-sal também, demarcação, nós estamos também lutando. Nós estamos também lutando pela melhorar a malha rodoviária e a ferroviária principalmente. Essa estrada de ferro, que é uma glória da engenharia nacional, que liga Curitiba a Paranaguá, ela já está superada. Então, é preciso ser feita uma nova ferrovia. E sabe que há mais de 30 anos existe um traçado com algumas obras de arte já prontas. Sim. Que foi abandonado, Algumas simplesmente pontes já abandonado prontas. e intrusado por pessoas que passaram a ocupar esta área. Então, nós lutamos para que seja feita uma nova ferrovia que venha lá do oeste e atinja Paranaguá, ficando esta ferrovia mais para o aspecto turístico, porque é uma obra de arte incalculável. Então, são bandeiras que o Movimento Pro Paraná está procurando projetar e valorizar. Por outro lado, nós também fazemos questão de divulgar a história do Paraná. Sabe que a história do Paraná é tão pouco conhecida? E é riquíssima. Ninguém sabe. É riquíssima Ninguém a nossa sabe. história. Ninguém sabe, pouca gente sabe, melhor dizendo, que o Paraná foi criado em 29 de agosto de 1853, mercê à Lei Imperial 704, que Sua Majestade Dom Pedro II sancionou. Então, o dia do Paraná é o dia 29 de agosto. Ninguém, não tem repercussão alguma, nem em estabelecimentos de ensino, nem pela imprensa, olha, nem por entidades nenhuma, Nem por movimento no cultural. parlamento. Ninguém, Porque né? todo mundo fica, não, o dia do Paraná é 19 de dezembro. Não é. 19 de dezembro foi o dia da instalação da província e a posse de Zacarias de Góes de Vasconcelos. Existe sim a Praça 19 de dezembro, a Praça do Aminuco, nós chamamos. Existe a Praça Zacarias, homenagem a Zacarias de Góes de Vasconcelos. Mas E ninguém não fala. existe nenhum logradouro 29 de outubro. Interessante. Interessante, ninguém sabe quem participou dessa luta pela criação da província. Outro dia até me perguntaram, quem é essa senhora Paula Gomes? A rua Paula Gomes. O senhor, Paula Gomes. Ninguém sabe que era um tropeiro que é feito também aos conhecimentos. Mandava preparar folhetos em gráficas no Rio de Janeiro, porque aqui não existia naquela época, pregando a emancipação política do Paraná. Olha aí. Ninguém sabe
quem é Bento Viana? Que Bento Viana era um militar que em 1800 e tanto, quando o juiz auditor veio, o juiz de fora, eles chamavam juiz de fora, porque naquela época haviam poucos juízes, então o juiz vinha de São Paulo. E era interessante, ele vinha na sua frente um oficial de justiça com bastão, anunciava, Sua Excelência, o juiz de fora. E numa visita do juiz de fora a Paranaguá, por isso que Bento Munhoz da Rocha Neto diz que Paranaguá é o berço da civilização do Paraná. O senhor concorda? Concordo. Também concordo. Bento Viana, que participava da tropa que homenageava o juiz de fora, adiantou-se e pediu ao juiz de paz que intercedesse junto ao imperador para a criação da província. E o imperador retrucou, e o juiz de fora retrucou. Ainda não é hora. Aí Bento Viana disse assim, Excelência, quando a pessoa está doente, aplica-se imediatamente o remédio. Nós precisamos desse remédio. Evidente que ele foi submetido a um inquérito militar. Olha só. Mas como todos os inquéritos, ainda Sim. bem, não deu em nada, né? Felizmente. Ninguém sabe que Cruz Machado era um deputado mineiro que se dizia deputado do Paraná porque defendia a criação da província do Paraná. Adotou o Então, Paraná. a história do Paraná é tão pouco divulgada. Muito bem. Sabe? O senhor pode contar, o centro pode contar agora com o Prosa Curitibana para a gente divulgar mais a história do Paraná. Pois Estamos então, vou lhe abertos. contar o seguinte. O provimento Pro Paraná com a Academia Paranaense de Letras, a professora Clori Justi, uma educadora extraordinária, nós preparamos um anteprojeto de lei que o então deputado Hermas Brandão apresentou na Assembleia Legislativa, criando a disciplina de História do Paraná na grade escolar do ensino fundamental. 1970, não, 90 e pouco, né? 91 por aí. Eu Década de 90, porque o Hermas era deputado. Eu né? tenho até aqui, interessante, eu tenho aqui até, está aqui. Bom, essa lei foi sancionada em 18 de dezembro de 2001 pelo governador Jaime Lerner. Artigo 1º. Torna obrigatório um novo tratamento na rede pública estadual de ensino dos conteúdos da disciplina História do Paraná no ensino fundamental e médio, objetivando a formação de cidadãos conscientes da identidade, potencial e valorização do nosso Estado. Isso entrou na O governador O Lerner Requião levou 4 anos para regulamentar, mas regulamentou. Mas até hoje não está na prática. ela ainda. não foi incluída na grade escolar. Eles dizem que não há muita necessidade, porque tem algumas noções que são conhecidas, etc, etc. falta de Isso é percepção. desolador. É É uma desolador. pena, é uma pena. Eu lamento. Mas pena. eu tenho esperança e estamos tentando manter um contato com o atual secretário de Educação, vice-governador Flávio Arnes, para ver se no próximo ano, no próximo período escolar, essa matéria vingue realmente. Desembargador, Pois eu não. não poderia deixar de fazer uma pergunta. Sim. Nós poderíamos ficar aqui dias conversando Pois, sobre a certo. história do Paraná, mas eu já quero renovar o convite para que o senhor venha outras vezes aqui e também que outros parceiros do centro também possam estar aqui com a gente. Mas eu quero só, se me permite, nós vamos realizar o Movimento Pro Paraná, sempre comemora o 29 de agosto, Sim, desde a sua criação. Exatamente no dia 29, se for um dia outro, senão um dia próximo. Dia 29, nós vamos sempre fazer uma sessão solene pública. Agora estamos, como o Pro Paraná está instalado na Associação Comercial, vamos fazer no auditório da Associação Comercial e nós convidamos o presidente da Fundação Cultural de Curitiba, o Dr. Marcos Cordioli, que é um estudioso, é um homem de uma lucidez, ele ama a cultura de uma forma geral, inclusive É um artista cineasta, né? né? É. Cineasta, homem de grande valor, e ele vai ser orador. Sempre escolhemos um historiador. que bom. René Dotti já falou, outras personalidades falaram. Pela primeira vez um cineasta agora. Agora vem o Parabéns presidente pela da escolha. Fundação Cultural. Dia 29, às 18 horas, Ótimo. eu convido aqueles que puderem comparecer. É uma quinta-feira, uma sessão solene, mas Muito rápida. bem. Tá bom. Bom, é o seguinte, gente, nosso tempo já passou, mas eu não posso deixar de perguntar. O desembargador Luiz Renato Pedroso
foi juiz substituto de 55 a 57 na comarca de Londrina e depois foi juiz titular de 64 a 67 em Londrina, além de ter passado por várias outras comarcas, né? O senhor conviveu então conheceu Hugo Cabral? Muito. Milton Menezes, Oscar Oscar de Novaes, que foram os grandes nomes, depois Dalton Paranaguá na sequência, o senhor deixou a prefeitura, Londrina, né? Exato. Enfim, o que o senhor pode falar daquela Londrina que o senhor conheceu nas décadas de 50 e 60? É uma coisa extraordinária, sabe? Londrina era, na época, a capital mundial do café, né? Era uma cidade, uma cidade que está no meu coração. Eu sou cidadão honorário de lá. E agora até eu estou... Ontem eu tive uma notícia interessante para os jornais de que finalmente o governo do estado vai reconstruir o Cine Ouro Verde. Ouro Verde que foi incendiado. Puxa, que foi incendiado. Naquele tempo era o ponto de diversão. Criado pelo Celso Garcia Cid. Exatamente, da Aviação Garcia. Puxa, A Aviação Garcia prestou um serviço importantíssimo. Fantástico, extraordinário. Né? Muito bem. Eu sei que você foi de lá, nascido lá. Sou nascido no norte do Paraná, Cornélio Procópio, e vivi 25 anos em Londrina. Pois não. Mas muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo trabalho. Né? As pessoas que tiverem vontade de conhecer, está lá no Centro de Letras do Paraná à disposição, podem adquirir o livro. Exatamente. Né? E pode ter certeza que é um show da nossa história que o desembargador Luiz Renato Pedroso está proporcionando a toda a comunidade paranaense. Parabéns, desembargador. Muito obrigado, meu cara. Muito obrigado, eu agradeço. Nós... E quero cumprimentar o nosso humorista. Bom. E nós, os jovens daqui. Os jovens também. E nós encerramos esse bloco com a música da Old Rock, com a Kátia Saladim e o Estevão Calegari. Vamos lá. Hoje é sexta-feira e eu sei onde vou, no bar da esquina pra curtir um rock and roll. Jaqueta de couro, jeans surrado, all-star no pé e na carteira uns trocados. Entrei no bar, fui direto pro balcão, a banda era boa, só tocava rock and roll. Rolling Stones, AC/DC, Nazaré e algumas do Kiss. Essa noite eu vou curtir rock and roll. Já é de madrugada e eu sei onde estou. Essa noite eu vou curtir rock and roll. Já é de madrugada e eu sei onde estou. Hoje é sexta-feira e eu sei onde vou, no bar da esquina pra curtir um rock and roll. Jaqueta de couro, jeans surrado, all-star no pé e na carteira uns trocados. Entrei no bar, fui direto pro balcão, a banda era boa, só tocava rock and roll. Rolling Stones, AC/DC, Nazaré e algumas do Kiss. Essa noite eu vou de rock and roll. Já é de madrugada e eu sei onde estou. Essa noite eu vou curtir rock and roll. Já é de madrugada e eu sei onde estou. Essa noite eu vou. Essa noite eu vou. Essa noite eu vou curtir rock and roll.